Hoje vamos falar então sobre sonhos. Aí você sabe, né? E para falar de sonhos, não há uma história melhor a não ser a de José do Egito. Você se lembra dessa história? Que está lá em Gênesis capítulo 37 ao capítulo 45. Eu te estimulo a ler depois, quando puder. José vai ter um sonho, e a partir do seu sonho, há uma etapa na sua caminhada do sonho até se cumprir aquele sonho. Nós sonhamos, nós temos planos, nós até dizemos muitas vezes, os sonhos de Deus são maiores do que os meus. E realmente, de fato é. Deus tem sonhos muito, muito maiores para a sua vida e para a minha vida. Mas o fato é que ter sonho, ter propósito de vida não quer dizer que não teremos dificuldades. Sonhar é uma coisa, mas até se cumprir o sonho é outra coisa diferente. Mas nós precisamos entender que existe um processo, e o processo é totalmente necessário para a nossa vida, porque diante do processo Deus estará nos capacitando. O processo nos levará ao sonho. E o sonho é o cumprimento da promessa de Deus para a nossa vida e nós iremos glorificar o nome dele. Nós vamos ver na história de José, no capítulo 37 de Gênesis, versículo 5, que ele vai sonhar. No versículo 34, nós já vamos ter a primeira dificuldade de José, quando ele é lançado numa cova. No versículo 28, ele se torna um escravo, é vendido como escravo. Só que é muito interessante observar que no capítulo 39 de Gênesis, no versículo 2, vai dizer assim: o Senhor estava com José. Isso faz todo sentido, isso tem todo sentido para a sua vida e para a minha vida, porque não é simplesmente ter sonho e também não é somente ter o processo, como eu disse anteriormente, mas é Deus estar conosco nesse processo. Moisés, ao escrever a história de José, vai ser muito claro em dizer que Deus estava com ele. E se Deus estava com ele, valeria a pena o que estava passando. José não abriu mão de sua fé. José não abriu mão de Deus. E nós não podemos fazer isso também. A história de José nos incentiva, mesmo mediante as dificuldades, seguirmos fiéis a Deus, continuarmos adorando o nome dele. Ali, na casa de Potifar, onde José era um escravo, ele vai ser acusado de assédio pela sua esposa. Só que não era um assédio verdadeiro, era uma denúncia falsa. Mesmo assim, José permanece firme, fiel ao Senhor. Ele é então levado a outra dificuldade. José é preso. Gênesis capítulo de número 39, verso 20, vai nos dizer a respeito disso. José agora vai na prisão. Só que o interessante, ao ler a história de José, nós observamos que onde José estava, o lugar se tornava próspero. Porque as bênçãos do Senhor muitas vezes não dependem do local onde estamos, mas está sobre pessoas. A bênção de Deus permanece sobre pessoas. Então nós aprendemos com José que, independente das circunstâncias, nós podemos sim nos manter fiéis a Deus e através da nossa fidelidade nós iremos prosperar. Perceba que não é apenas sonhar, mas é o processo que nos leva ao cumprimento do sonho. José, então, depois de todo esse momento que ele passa, eu te estimulo a ler o texto, depois leia, porque aqui é bem rápido, não há tempo de nós falarmos muito sobre, mas José, então, chega ao ponto de se tornar governador do Egito. Perceba que José tem um sonho, mas depois, para chegar ao cumprimento desse sonho, há um processo grande. Eu estou repetindo, sendo enfático no processo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não valorizamos os processos. Spurgeon diz a seguinte frase: muitos homens devem a grandeza de suas vidas devido aos obstáculos que tiveram que vencer. E realmente isso é uma realidade. Para chegar no objetivo, para chegar ao sonho, você precisa passar pelo processo. E você precisa valorizar o processo. Porque até mesmo o processo é uma bênção de Deus na sua vida. Porque no processo Ele está te capacitando para aquilo que você irá alcançar. Então não pule etapas, consiga entender que Deus está agindo em meio às dificuldades, em meio às diversidades, porque tudo isso lá na frente servirá de aprendizado para a sua vida. Você conseguirá ter muito mais eficiência, eficácia naquilo que alcançou, porque você foi preparado, capacitado para aquilo. E lembre-se, assim como o autor disse sobre José, e o Senhor estava com ele. Assim Deus está com você também. Então passe pelos processos, viva a sua vida de forma intencional e viva os sonhos de Deus para a sua vida.